A gente vai voltar a falar sobre a queda do ministro Gonçalves Dias, depois da divulgação de imagens na semana que passou, dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, também sobre a criação da CPI, a CPMI, para investigar os atos. Vamos conversar a partir de agora com a Denilde Roushacker, ela que é cientista política da USP, faz a gentileza de nos atender neste sábado, feriado. Denise, bom dia para você, bem-vinda. Queria que você começasse explicando um pouco para o nosso ouvinte. O canal está aberto aqui pelo WhatsApp também para participação, é claro, dos nossos ouvintes da Band News FM, porque foi um episódio político que deu novos contornos, principalmente a dois movimentos que já estavam presentes. Um é a criação da CPI, a CPMI, que até então estava sendo evitada pelo governo, com receio de mais desgaste e tal, mas depois dessas imagens houve um consenso que não tem como não apoiar essa abertura. E outra é uma mudança mais profunda no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Desde a transição a gente vê essa discussão depois do governo Bolsonaro. Como é que você vê o impacto para o governo até agora? Olha, o impacto é ruim, né, para o governo. Teve que mudar a estratégia. Eu acho que aí, principalmente com relação à CPMI, né, e o governo estava desde do início do ano postergando e buscando aí formas, inclusive na semana passada, de retirada das assinaturas, negociando a retirada das assinaturas para que não tivesse peso, e isso faz com que dá aí um espaço maior e uma temática para os grupos da extrema-direita e da direita que apoia o ex-presidente Bolsonaro. Então, acho que para o governo, é um momento em que ele teria a chance de ter uma pauta positiva e avançar nas discussões dentro do Congresso, principalmente na questão da reforma fiscal, vai ficar preso e tendo que se articular para conseguir ter uma força grande dentro dos acordos dentro do Congresso. Então, isso para o governo é bastante ruim. Criou aí uma situação e criou uma outra situação forte, que foi não só perder o ministro, que era bastante ligado ao próprio Lula, né, da cota pessoal dele, mas também a necessidade de ter que voltar a discutir a organização do GSI, mas principalmente a relação com os setores ainda muito presentes dentro do governo, militares, que estão ainda presentes. Então, algo que parecia estar sendo feito de forma mais cautelosa e de forma paulatina, vai necessitar aí uma ação mais intensa do próprio governo nessa rearticulação. É possível que ele consiga fazer isso, mas com um desgaste muito maior e no momento em que deveria estar olhando para outras agendas que seriam bastante importantes. Então, o impacto... Então, foi uma semana em que o impacto das pesquisas de que há uma queda da visão positiva do governo associada a isso, traz aí mais pressão também para a própria estrutura do governo como um todo. Professora Denilde, bom dia. Também, bom dia. Assim como a Roberta, obrigada por nos atender. Eu acho que daqui a pouco a gente pode partir, né, Rô, para essa coisa dos prazos, sobre atrasos em votações e discussões importantes. Só antes eu queria perguntar ainda sobre essas articulações, né, que a senhora citou. Enquanto a gente está conversando aqui, eles estão negociando. Desde muito tempo eles estão negociando. Aliás, professora, essa mudança de comportamento de o governo dar o ok ali para a implementação dessa CPI, imagino eu que só tenha surgido depois de muita negociação e que o governo soube que tinha, sim, a possibilidade de conseguir o controle dessa CPMI, porque o que se diz que quem tiver os cargos ali, o controle sobre as funções mais importantes, presidência, relatoria, vice-presidência, é quem vai ter o controle da narrativa, do que vai ser contado por ali. Eu queria ouvir da sua avaliação, por favor, professora, caso o governo tenha o controle desses postos-chave, qual vai ser a história? Caso a oposição tenha o controle desses postos-chave, qual vai ser a história? E o governo corre muito risco até de, sei lá, um possível processo, novo processo de impeachment
caso a oposição consiga manejar bem essa narrativa? Olha, CPI é sempre uma caixa de Pandora, né? Então, assim, se começa uma CPI, para onde ela vai, é sempre um risco muito grande para qualquer governo, porque pode levar, e não é só a questão dos cargos que coloca aí esse peso e essa indefinição. É também porque vai mudando a dinâmica de negociação à medida que vão saindo informações e os deputados vão analisando o quadro. Em termos de narrativa, está muito claro, né? A narrativa do governo é o grupos da extrema-direita, aliado a setores ainda presentes do governo anterior, que foram os responsáveis pelos atos e também pela toda a situação de vandalismo que a gente viu no dia 8 de janeiro. Do lado da oposição, vai ser demonstrar que faltou do próprio governo Lula uma ação para impedir que acontecesse, como deixando que a coisa ganhasse uma dimensão muito maior, e isso fez com que acabou acontecendo. Então, acho que isso vai ser, essas duas narrativas vão estar presentes, independente da estrutura e das disputas políticas que vão ser colocadas. Tem um ator aqui muito relevante em toda essa discussão, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, porque ele tem uma alta capacidade de negociação com diferentes setores e de um controle muito grande do Centrão. Então, ele, na verdade, é um elemento importante para saber qual vai ser o tom e qual vai ser a capacidade de alinhamento ou não com o governo. Então essa parte das articulações também passa na articulação com o próprio presidente da Câmara. O Senado, a gente já tem mais claro qual é o perfil e a visão do Pacheco, né, o presidente do Senado, então, que tem aí segue num apoio maior ao governo. Então isso faz com que esse balanço, essa disputa também interna do Congresso afete. Então, não é só a posição do governo federal, mas também as disputas internas dentro do Congresso, que também vai dar a dinâmica e o papel. O governo corre riscos, acho que os grandes riscos neste momento primeiro, houve aí nos últimos dias uma capacidade de articulação da oposição. Ela estava desarticulada, ela não tinha uma pauta muito clara, né? Estava tentando colocar pautas, ela conseguiu se articular, ela conseguiu mobilizar novamente as redes via WhatsApp, via grupos. Então, há uma articulação novamente muito forte. Então, isso para o governo é um ponto de atenção. E, de outro lado, a necessidade do próprio governo melhorar sua articulação política dentro do Congresso. Então torna aí a situação bastante complexa. E o risco para o governo é na definição da agenda, porque com a CPMI isso acaba bloqueando aí todas as discussões e o foco passa a ser a investigação e não os temas que estavam em pauta e que havia aí uma expectativa, inclusive, de que seriam acelerados nesse primeiro semestre, para a gente fechar o primeiro semestre com uma pauta de projetos importantes ganhando dimensão e sendo aprovados. Então o governo fica paralisado, de certa forma, nas agendas que dependem do Congresso e da aprovação dos deputados e senadores. Pegando nesse ponto, mas só amarrando um pouquinho do que você disse, professora, o governo parece ali parece estar bem fechado com uma estratégia para controlar essa comissão, já está articulando aí nomes para a presidência. A nossa reportagem em Brasília vem acompanhando, e há também
na sua visão, uma manipulação do discurso depois da divulgação dessas imagens? Ontem eu estava lendo uma análise interessante de Brasília, que é a primeira CPI que parece apoiada por golpistas ou por alas que apoiaram o golpe para investigar a própria tentativa de golpe ou esses atos criminosos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Com certeza tem uma estratégia aí da oposição, de conseguir, para criar mais desgaste para o governo. E era por isso que o governo tinha uma visão negativa, né, e estava tentando bloquear a CPMI, porque isso daria o discurso de contraposição. Vai dar o discurso também, porque vai abrir o discurso de contraposição entre um governo e outro governo. Então articular, neste momento, para garantir peso e garantir, inclusive, na estratégia do governo, que tenha deputados que sejam os deputados mais articuladores, que vão estar mais nos bastidores para conseguir conter, e aqueles que vão ser os midiáticos, que vão estar nos embates com os deputados de oposição. Então, isso faz parte da estratégia da oposição, né? A gente, ao longo, né, se a gente pegar alguns momentos da história política brasileira em que o PT era a oposição, a gente via essas articulações como estratégia de trazer e colocar o governo na berlinda em muitas questões. Então, isso não é algo que sai das estratégias de grupos de oposição, especialmente grupos de oposição minoritários, né, que não tem maioria, então precisa de formas de atuação. Tem um grau claramente de manipulativo, mas também é parte da lógica política que no Brasil, aí desde do período da democratização. E por isso também a gente tem que ter muito cuidado com CPMIs, porque elas podem perder controle à medida que vão tendo aí os debates e vai se perdendo o controle racional e entrando num controle numa situação mais emocional de disputa. Então acho que o governo está certo, foi certo em mudar de posição, é melhor mudar a posição e controlar as articulações, para que isso não gere os impactos que a gente já comentou anteriormente para a própria governabilidade. A gente costuma dizer tempo e ferramentas, né? Porque na CPI, professora, a gente tem quebra de sigilo bancário, telefônico. Sim. Quando você junta a emoção a tudo isso, vira de fato, parece clichê, mas é um barril de pólvora, né? Pode explodir a qualquer momento. Agora, professora, a gente colocou aqui na nossa pauta, estava o seguinte texto, vamos falar sobre a semana do governo Lula com o desgaste causado pela saída do ex-ministro Gonçalves Dias. Mas aí, professora, para além disso, a gente tem todo um momento, né, do presidente Lula e do governo do PT, agora nesse início de novo mandato, do Lula 3. Porque o presidente, ele andou soltando afirmações, falas, de forma que ficou mal colocada, né, em determinadas situações. A gente tem a invasão da Rússia à Ucrânia, em que o presidente coloca ali Volodymyr Zelensky como um dos responsáveis também, e aí a gente começa a tentar juntar as peças e tentar interpretar o que ele disse, colocando o Brasil numa posição central de negociação. Então, assim, é um cenário global muito complexo, mas no Brasil também, né, professora, a gente tem uma série de cotoveladas aí, de ombradas que a comunicação do governo tem dado. A impressão que dá, professora, e aí eu quero a sua avaliação enquanto estudiosa, enquanto acadêmica, de que existe mesmo esse ar de falta de controle do Partido dos Trabalhadores. Digo, o cenário brasileiro hoje, nesse Lula 3, ele é muito diferente do que foi o Lula 1, Lula 2 e também na época da Dilma, não? No quesito da comunicação, porque agora a gente tem redes sociais, parece que o partido todo, incluindo, claro, o presidente da República enquanto figura central, não está sabendo muito bem como lidar com isso, né, professor? E acaba perdendo um pouco o controle da situação, não?
Eu acho que tem esse fator, né? As mudanças são muito grandes entre um período e outro. Então, as táticas, a gente usar esse termo de comunicação, elas não devem ser as mesmas, e o governo tem tido aí muitos problemas de comunicação. Há uma desarticulação na própria estrutura do governo, né? Os ministérios, não só falta aí um eixo importante de articulação para que as medidas adotadas e a comunicação dessas medidas sejam claras e que tenha o respaldo internamente. Então, a gente está vendo aí muitas decisões que são anunciadas e aí o próprio governo faz anúncios para dizer que estavam erradas, né? Então, isso faz com que tenha aí um ruído muito forte em termos de comunicação, mas esse é um elemento. Acho que o elemento que está por trás disso é uma falta de articulação na composição dos ministros, né, e uma capacidade, de fato, de saber quais são as prioridades. Isso pode ser retomado e ser reorganizado, mas ainda não foi feito, e à medida que o governo tem que responder defensivamente ações, isso gera ainda mais problemas, porque ainda mais desarticulação. Então, a gente tem exemplo no Ministério da Economia, com relação à tributação dos produtos importados, que a gente viu nas últimas 2 semanas. Aí o governo vai, busca uma solução que é positiva, mas já perdeu na opinião pública o impacto dessa medida, né, que é agora o anúncio de que a empresa chinesa vai fazer investimentos no Brasil e ter uma produção com geração de empregos. Então a ação feita de defensiva acaba perdendo efeito para a opinião pública, mas a gente viu isso sobre a questão das passagens aéreas. Então, tem uma série aí de medidas que foram anunciadas e depois elas tiveram que ter uma nova versão, e aí nessa nova versão ela perdeu espaço. Mas acho que isso tem a ver com a comunicação, mas tem a ver também com a falta de articulação. E há outro problema dentro do governo, é que há grandes disputas internas, né? A gente tem 2 grandes disputas, uma que é a ala mais à esquerda do partido, que tem uma visão sobre o que deve ser a prioridade e a forma de atuação do governo, que envolve aí, acho que a grande expressão dessa visão é a presidente do partido, que é a Gleisi Hoffmann, e de outro lado uma ala pragmática, que tem sido liderada pelo ministro Haddad, que olha a necessidade de avançar nas pautas, mas também com um controle fiscal, e com uma perspectiva de que é preciso gerar crescimento, mas sem gastos para o governo. Então, acho que essas 2 alas aí são as mais claras, mas a gente vê que outras também estão presentes. Mesmo na discussão sobre o governo, sobre a questão da política externa, também há disputas na posição. Uma ala dentro do Itamaraty mais pragmática, que está querendo que o governo se posicione internacionalmente, mas sem entrar nas grandes disputas geopolíticas, e uma outra ala defendida pelo assessor Celso Amorim, de que o país tem que ter já um alinhamento claro em qual lado deve se posicionar em termos geopolíticos, e por isso essa aproximação forte com a China e com a Rússia. Então, essas disputas que geram aí a grande parte depois dos ruídos que a gente vê na comunicação. Então, acho que este é o ponto que a gente tem que olhar, e falta, pode ser porque os atuais ministros não têm uma capacidade de
negociação forte e de influência na presidência, ou porque o próprio presidente acha que essa é uma forma de colocar, né? O Lula tem uma característica de colocar grupos divergentes para que ele possa tomar decisão e ser o articulador. Pode ser que aí, nessa posição, é que ele tenha perdido a mão, e isso se reflete também nas próprias falas dele, que acabam sendo falas desconectas, que também mostram esse vai e vem entre uma posição e outra. A gente viu isso na viagem para a China, depois mudou quando ele estava no Emirados Árabes, e aí quando ele chegou no Brasil mudou de novo. Então essa desarticulação e essas disputas entre os grupos acabam que se refletindo aí nesses processos, esses no vai e volta. Gera mais desgaste, então você tem um momento político de rearticulação de grupos de oposição, uma queda da popularidade, e todos esses problemas, isso vai gerando uma série de desgastes para o próprio governo. Então o quadro acaba ficando ainda mais complexo, como você mesmo colocou. Nossa, professora, eu achando que a minha vida era complicada. Hoje, de uma vez por todas, descobri que, para política eu acho que eu não sirvo não, porque esse pessoal não dorme, né? Olha só o que a gente está falando, do futuro do Brasil como se fosse coisa pouca, aí eles estão falando de futuro do próprio PT, futuro da própria base, disputa entre base e oposição. Olha, vou te falar uma coisa, viu? E isso tudo com exposição o tempo todo, né? Um Big Brother eterno, professora, não é fácil, não. Não é. A gente tem um quadro que... e aí isso não é só no Brasil, né? No mundo. Sigilo já não existe mais, né? Acreditar que qualquer informação vai ficar sigilosa é um erro para qualquer governo, e esse governo sentiu isso agora com a questão dos vídeos que foram divulgados essa semana.